Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é a renovação da histeria. Eu recebi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante, apesar de estranho. Um homem estava no ônibus e uma mulher o filmou. E essa mulher filmou os membros endurecidos do cidadão, que segundo ela estava endurecido, famoso pau duro, para se insinuar para ela. Aí, não conformada com essa situação, ela gritou para todos que estavam no ônibus que o homem estava de pau duro. Naquilo que ela gritou que o homem estava de pau duro, ela falou: desce. Ou seja, se eu vi o teu pau duro, você não tem o direito de ficar de pau duro, então desce do ônibus, porque uma vez que você está de pau duro, você está se insinuando para mim. Os outros passageiros, eu penso que tenham ficado um pouco constrangidos, porque ela falou assim: mostra para eles. Bom, como homem, em qualquer situação dessa, se o pau estava duro, já teria amolecido instantaneamente. Então ela quis que ele virasse para o pessoal. Ela queria que ele virasse para o pessoal. Mostra para eles. Mostra. Olha, numa situação de abuso, de assédio, se chama a polícia. Se até a população obriga o cara a descer. Mas foi uma situação muito inusitada. Todo mundo, mas como assim? Aí ela, por fim, viu que ninguém ia fazer nada por ela. E ela, ninguém faz nada. Aí ela desceu. Isso me faz pensar numa coisa chamada a democratização da histeria. O que é histeria? A histeria, segundo Freud, é quando traumas psíquicos nos sobrevêm, traumas inconscientes nos sobrevêm. Quando esses traumas nos sobrevêm, e eles não podem ser ditos e verbalizados objetivamente, eles aparecem em forma de histeria, que pode ser dor de cabeça, dor de estômago, irritabilidade, depressão, enfim. Não sei se Freud trabalhou muito o quesito depressão, penso que sim. Mas, e a histeria, ela pode ser comportamentos histéricos aparentemente anormais, aparentemente desconectados, aparentemente impróprios. Ou seja, a histeria... Mas a histeria freudiana, a histeria clássica, é essa histeria como exceção, porque se a histeria for a regra, ela deixa de ser, inclusive, histeria, porque ela deixa de ser uma anomalia do comportamento humano, uma anomalia, ou seja, um problema de saúde. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade bastante histérica, e uma das características do histérico também é demonstrar, fazer aparecer aquilo que está oculto em forma de doenças psicossomáticas, onde ele fala daquilo. E no histérico também há essa tentativa de demonstrar. Ele não pode dizer do mal que o afeta, até porque ele é indizível, ele é inconsciente, então ele diz de várias maneiras.
Mas essa é a histeria tradicional. Mas a histeria dos novos tempos, ela se normalizou e ela se espraiou de tal forma na sociedade que às vezes é difícil dizer quem é o histérico, quem não é o histérico, se isso é histeria, porque se o comportamento histérico vira a norma, já não é uma loucura, já não é uma doença, já não é uma anomalia, já não é uma disfunção, porque se normalizou, virou a norma. E nós somos uma sociedade que democratizou a histeria, penso eu, porque nós democratizamos uma coisa que eu tenho falado, e vou falar isso no meu livro, estou falando, né? Será publicado, aguardem, que nós vivemos numa sociedade onde o real e o virtual se confundem. Quando o real e o virtual se confundem, várias categorias passam a estar difusas dentro da mistura entre o real e o virtual. Uma delas, a loucura e o juízo. Antigamente, certos comportamentos eram considerados loucos e havia um lugar de confinamento para aquelas pessoas ficarem ali, os loucos. De repente começamos a questionar o confinamento, já não temos mais o confinamento, os supostos loucos são espraiados na cidade e influenciando a outros, e todos passam a ter comportamentos mais ou menos semelhantes ao que chamávamos de loucura, e isso se torna mais ou menos normal. Por exemplo, pessoas com o smartphone na cabeça, chamando o ser de outro planeta para intervir nas eleições, para que o Lula não tomasse posse. As mesmas pessoas que em muitas delas ficaram diante de um pneu pegando fogo e rezando, como se o fogo do pneu fosse uma força espiritual. Mas essas pessoas que fazem isso não estão mais no hospício. Elas convivem entre nós. E por razões sociológicas ou sociopáticas, elas possuem comportamentos histéricos, mas convivem conosco. O sujeito vai lá para o exterior dizer que o Brasil está vivendo uma ditadura. Um comportamento aparentemente histérico, que a gente olha de ditadura, como assim? O sujeito fala tudo o que pensa, vai em passeata, tem liberdade de expressão, tem liberdade de expressão para dizer que o Brasil está em ditadura. E o Brasil está em ditadura. Quer dizer, a histeria se tornou uma espécie de norma. Uma norma tão comum que nós colocamos na tela. Às vezes eu observo algumas pessoas, eu acho muito interessante. Ela acorda de manhã e com sentimentos, e ela coloca o rosto daquele sentimento dela no story. É um comportamento aparentemente histérico. Vou colocar o meu rosto daquilo que eu não posso dizer no story para que todos vejam, contemplar da minha face aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não vou falar, mas todos contemplarão na minha face. É um comportamento aparentemente histérico, mas que se normalizou. É muito comum. A pessoa simplesmente olha para a tela com a carga de sentimentos que ela está carregando naquele momento. E alguns colocam a cara dele todos os dias. Algumas pessoas, principalmente mulheres, são muito lindas, né? Eu vejo, inclusive, alguma razão para ela colocar o rosto dela. Uma razão óbvia, bonita, então. Mas o sujeito
claramente com cara de sapo. Por que ele coloca aquela cara de sapo todo dia na tela? Eu acho interessante. Como se todo mundo quisesse ver aquela cara horrorosa todos os dias. Quando é bonita, linda, né? Ainda tem uma desculpa. Mesmo assim pode estar dentro do caráter de histeria. Inclusive eu comecei a me policiar, né? Colocar capa nos meus vídeos. Eu vou colocar minha cara nas redes sociais. Bom, a própria aparição, a nossa própria aparição é uma aparição histérica. Dizemos coisas na rede que vão além do que é de fato. Mas por ter um canal, eu estou sempre falando, estou sempre discursando. Mas eu não quero que a minha cara apareça todo dia. Porque eu mesmo enjoo da minha cara na tela. Todo dia não. De vez em quando, tudo bem, tem uma viagem, eu faço um vídeo, tem um encontro de família, enfim, um aniversário, um casamento, legal, bacana, um momento festivo que eu quero compartilhar. Mas a minha cara todo dia enjoa a mim. Então o meu vídeo tem uma capa sempre, tem uma thumbnail, para a pessoa não ir direto na minha cara. Mas tem sujeito feio pra caralho, mas que a cara tá todo dia ali. Não sei porquê. Me parece um comportamento histérico. Me parece uma necessidade de autoafirmação, ou seja, inclusive uma megalomania, porque essa tela nos deu a impressão de que nós podemos dizer ao mundo tudo. Então a minha cara tem que ir para o mundo, porque essa minha cara de sapo, não pode ser só eu que veja, todo mundo tem que ver minha cara de sapo. Então é isso. E essa histeria fez também com que a gente pegasse os elementos da nossa vida privada e levássemos para o público como se sentimentos de vida privada, sentimentos pessoais tivessem um caráter público. Como mulher, ela viu um sujeito de pau duro. Não sei quais são as sensações que ela teve ao ver aquilo. Mas o rapaz não estava com os membros para fora. E ela achou que aquela afetação dela era um problema público. Eu vi um pinto sobressalente sobre a calça com jeans. Então, todo mundo tem que saber o que eu estou vendo. Um pinto endurecido. E ela entendeu que aquilo é público, filmou, colocou na rede. O caso também da mulher, né, que queria que a criança dela sentasse. Acho que a criança tinha um problema de autismo. E ela queria que a mulher se levantasse para a criança dela, que é autista, sentar. Parece que a criança estava incomodando. Ela achou, vou mostrar a tua cara de egoísta para todo mundo aí, pessoal. Que mulher egoísta! Ou seja, ela ficou incomodada com o fato da mulher exercer o direito dela de ficar sentada no lugar dela, que ela pagou. A mulher não quis trocar de lugar. Ela falou, isso é um problema público, isso é um problema político, um problema social e político. Então, e por razões psicossomáticas, psíquicas, bastante individuais, bastante pessoais, ela fez aquilo. Na base da histeria. Eu vou dizer o que sinto. Ainda que eu não tenha todas as razões, mas eu vou dizer. Olha essa egoísta aqui. Olha esse aqui que tá com pinto duro. Olha a minha cara no story. Um amigo nosso que passou por umas situações difíceis de vida, ele estava vivendo num momento em que ele estava fudido, de fato. E só podia comer ovo, né? Todo dia ele estalava um ovo, botava aquele ovo, aquele arroz, feijão e ovo na nossa
cara, ele comia. Hoje, agora tá difícil aqui, pessoal. Arroz, feijão e ovo. Mas, Deus vai me abençoar. Pura histeria. Pura histeria. Mais histeria. Não é mais a histeria do hospício. Não é mais a histeria do divã da psicanálise. É uma histeria que se espraiou. Assim, e nós começamos a confundir várias categorias, né? O real e o virtual, a loucura e a sanidade, a sabedoria e a burrice virou sabedoria, a sabedoria é burrice. O sujeito que diz que a Terra é plana, por exemplo, ele está no limiar da sabedoria e da burrice como se elas se intercruzassem. E quando ele fala que a Terra é plana, ele fala como se ele estivesse na aura de uma revelação que nós não conseguimos entender. É você que não consegue entender. É você que está na Matrix. É você que está na bolha. Porque essa foto da NASA que você vê a Terra arredondada, isso é coisa de comunista. Isso é code comunista. A Terra é plana. Você não acha que a Terra é plana? Então você é comunista. Seu safado, vai para Cuba comunista. Ou seja, a sabedoria e a inteligência, a genialidade e a bestialidade também se unem, né? Parece que as categorias se tornam movediças, né? E a gente foi ficando assim, misturando as categorias. A derrota, o fracasso e a vitória também. Nós temos uma tecnologia social onde nós podemos digitar o fracasso como vitória, não, é vitória. E você pode deletar a vitória e dizer é um fracasso. Você tem, por exemplo, o homem mais citado, o brasileiro mais citado em artigos científicos no mundo, que é o Paulo Freire. Aparece um cara que nunca leu sobre Paulo Freire, nem um livro de introdutório para falar. Ele é um idiota, ou seja, para as pessoas, a genialidade, a idiotice também não, são categorias as mesmas. Ele acha que no alto da pesquisa de Google dele, ele tem todas as condições intelectuais para dizer que o Paulo Freire é um idiota. E o mais incrível não é ele pensar, é ele dizer, porque antigamente, há pouco tempo atrás, ninguém falava uma burrice dessa sem ter pesquisado. As pessoas tinham vergonha. Mas não, mas agora a burrice e a inteligência, a sabedoria, ela tem categorias muito movediças. Não dá muito para dizer o que é burrice, o que é. A gente continua, do ponto de vista acadêmico, professoral, tentando separar as categorias. Né? Aí estava vendo um sujeito falando sobre segurança pública. E ele afirmando, o governo federal, o governo Bolsonaro, a segurança melhorou, depois no governo Lula, a segurança... Aí você pega assim, mas peraí, vamos dividir as coisas em categorias. A responsabilidade da segurança estão nos estados. Então, se houve a diminuição da segurança, não é no governo federal que a gente vai procurar as razões. Tem que perguntar aos governos estaduais. E por mais que o governo federal fizesse alguma coisa, e eu não sei se fez para acontecer isso, seria em parceria com os governos do estado, então a própria competência teria que ser compartilhada. Mas as pessoas não dividem as coisas em categoria. Tudo é governo, prefeitura, estado, governo federal, tudo a mesma coisa. A ONU, tudo a mesma coisa. E assim nós também misturamos categorias
entre a histeria e o comportamento diário. A histeria está aí. Está aí, e eu quis trazer esse caso da mulher que achou que o fato dela ter se afetado com alguém que estava com os membros enrijecidos dentro da calça fosse um problema público, um problema social e político. Tem um homem de pau duro aqui. Sai! Chega só na autoridade. Desce! Você está de pau duro, desce! Meu Deus, é assim que nós estamos. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o seu like, fazer o teu comentário, compartilhar nosso material com outras pessoas. E acima de tudo, comente. Comente para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Ok, galera? Vocês são do coração.